Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje Miss e Maria entrevista um pouquinho diferente. Nós vamos entrevistar dois membros da Ordem de Lúcifer, da nova Ordem de Lúcifer na Terra, que estão inaugurando o templo deles aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul, em dia 13 de 13 de agosto. agosto agora. Então, houve uma polêmica e nós queremos falar com Óbvio, eles né? para conhecer sobre essa polêmica e saber o que eles falam, o que eles acreditam, o que eles pregam. E então, antes de mais nada, não esquece de deixar um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida, que a gente vai repassar talvez uma segunda entrevista com eles, a gente pode fazer essa pergunta, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida que você quer saber. E não esquece, assiste esse vídeo, deixa a retenção aí pra gente, porque a gente precisa que você assista até o final, então deixa rodando o vídeo se você não quer ver, se você não tem nenhum interesse, e se você quer ver, vê até o final, que é muito importante pra gente manter a retenção no canal, tá certo? Em seguida estamos de volta aí, confiram e acompanhem nossas lives toda quinta e domingo às 9 horas da noite. Mestre Lucas de Bará com a gente aqui à esquerda e no meio tá o... Deixa eu pegar de novo aqui. Tata Hélio de Astaroth, que é também outro fundador. E eles são aqui de Gravataí, 31 quilômetros de Porto Alegre, basicamente. Eles estão Pertinho de inaugurando, Sapiranga pertinho também. daqui da nossa cidade. E eles estão inaugurando, então, o Santuário para Lúcifer, que teve uma polêmica no começo da semana, foi assim que a gente ficou sabendo. Uma polêmica desnecessária, como sempre, né? Como toda polêmica é. Mas essa polêmica, então, pelo menos fez com que a gente conhecesse e soubesse, principalmente, Sempre dessa sai questão. pela culatra. Sempre sai pela culatra, né? Aham. Todo marketing é um marketing, né? Não dá pra reclamar. E eu queria saber de vocês, inicialmente, que vocês se apresentassem, dissessem um pouquinho sobre a experiência de vocês, há quanto tempo vocês atuam nessa área e há quanto tempo também vocês têm a nova Ordem de Lúcifer na Terra e o que significa isso. Pode começar? Posso começar? Pode, Claro, fica à por vontade. favor. Na verdade, assim, ó, eu nasci numa família já de magistas, né? Eu sou a quarta geração de magistas da minha família. Então, é algo que, vamos dizer assim, desde a minha infância, eu sempre sonhei, na verdade, em ser um sacerdote, né? Foi o meu desejo, assim. Até porque, como eu sempre conto para as pessoas, eu já via isso desde criança, já via minha mãe jogando búzios, já via meu pai jogando búzios, então é algo que, vamos dizer assim, eu já até brincava disso, na verdade, né? Então, a espiritualidade, o ocultismo, sempre foram coisas que me atraíram. Inclusive, eu iniciei muito cedo no ramo da magia, né? Eu fui iniciado no satanismo tradicional e na quimbanda com 13, 14 anos, entre essa idade, né? Então, já é algo bem já é, vamos dizer, uma idade bem precoce, né, para adentrar nesse tipo de meio. E a realidade é que sempre, durante toda essa jornada, a figura que eu acho que mais marca o adepto é Lúcifer, né? Porque a iniciação é com Lúcifer, todos os demônios. O Lúcifer é o início dos demônios, né? É o início de todos os espíritos ali relacionados ao oculto, né? Algumas pessoas chamam de demônios, outros chamam de deuses, enfim, não importa para nós. A realidade é que é um espírito que marca tanto a iniciação quanto o sacerdote da pessoa. Todas as pessoas iniciadas ali, elas têm uma energia ou uma passagem com esse espírito. Né? Então, por isso que ele é tão, vamos dizer, tão importante para nós, entende? Perfeito. Mestre Lucas, se pudesse apresentar também. Bom, eu tenho 21 anos de vivência dentro da religião. Eu comecei dentro da Umbanda, depois conheci outras vertentes e sempre me chamou muito a atenção a linha de Exus e demônios. Mas as casas que eu frequentava antes não queriam que eu fizesse uma pactuação. E foi assim que eu fui pesquisando e acabei encontrando e conhecendo o Tata Hélio. E nisso acabei me apaixonando cada vez mais por essa linha que eu gosto tanto e adquirindo cada vez mais conhecimento. Então, somando todas essas experiências aí, a gente criou agora a nossa ordem justamente para a gente poder desmistificar essa imagem que as pessoas têm, essa visão distorcida que as pessoas têm de Lúcifer e de tantos outros deuses, ou como as pessoas estão acostumadas a falar, demônios. E a nossa ordem é justamente esse intuito: ter encontros, ter reuniões. Nós já estamos reunidos em ordem já há uns 2 anos, Uhum. e agora que a gente resolveu ter um espaço, ter uma sede para reunir todos os membros e poder
falar desse assunto que a gente tanto gosta. Pois é, e aproveitando até para falar, já que ela existe há um bom tempo, o que que a Nova Ordem acredita e prega para as pessoas? Porque assim, obviamente, quando tu fala isso, é um choque inicial para as pessoas. Toda vez que tu fala, alguém fica chocado e logo depois tu tem que explicar, não, não é bem isso que vocês estão pensando. O que que então vocês pregam? Tá. João, eu tenho acompanhado nas redes sociais muitas pessoas falando muitas coisas, muitas críticas. Por exemplo, que nós vamos subir com as crianças, vamos subir com os mendigos à rua. E eu estou cuidando das palavras até para não derrubar o engajamento. Sim. Mas as pessoas com muitos ataques. E as pessoas que falam isso são pessoas que pregam o cristianismo. Elas só esqueceram de pesquisar que lá no passado, a igreja delas fez muitos sacrifícios, a Sim. igreja delas foi responsável por muito mal. Começando com o sacrifício que originou a igreja deles, né? Eles sempre esquecem que a igreja deles é construída em cima de um sacrifício Humano. humano. Exatamente. E aí, as pessoas estão pregando todo esse ódio, né? E falam que Lúcifer é o mal, que Lúcifer é o inimigo, mas o Jesus que eles defendem tanto pregou o amor. Então, por que que eles estão pregando o ódio? Então, se é que eles não estão seguindo o Deus errado, então tem alguma coisa que está distorcida. E a nossa ideia da ordem é justamente a gente poder falar um pouco sobre isso, desmistificar, apresentar um pouco da história para as pessoas conhecerem um pouco mais. Nós acreditamos que o cristianismo ele cegou as pessoas, criou uma doutrina no mundo e que está na hora das pessoas começarem a ver o mundo com outros olhos. Então, quando a gente vê Lúcifer, a gente vê ele como portador da luz, a luz desse conhecimento, o conhecimento que as pessoas precisam buscar. Tataíra, quer complementar alguma coisa? Cara, ontem eu falei no podcast, eu vou repetir aqui. Essa imagem, ela tem um poder espiritual, óbvio, mas ela tem um poder incrível de tirar o mal, de mostrar o mal que está dentro das pessoas, entende? As pessoas, quando olham essa imagem, elas esquecem de toda essa ideia de amor e começam a pregar intolerância, começam a pregar várias coisas. Na verdade, essa imagem, cara, ela revela quem essa pessoa é. Entende? Perfeito. As pessoas, a sociedade fica falando de algo igual, direitos iguais para todo mundo, mas na verdade é que, eu sou sincero, essa sociedade é meio hipócrita, né? Porque só vale quando beneficia eles, entende? Quando concorda com a opinião deles. Quando não concorda, aí é ruim, é péssimo. Vamos dar um jeito de acabar com isso. Essa é a realidade. E como, por exemplo, o mestre Lucas falou ali, várias pessoas falando várias coisas, de sumir com crianças, entre outras coisas. Isso é algo que está sempre no imaginário popular e que sempre fica se repetindo. A gente vê, por exemplo, aquele caso que aconteceu ali em Gravataí, daquele moço que foi acusado de, né, sumir com as 2 crianças e depois ele foi inocentado. E todas as pessoas que noticiaram justamente o sumiço dessas crianças, elas não noticiaram que, na verdade, ele era inocente, entende? Então, é complicado. Eu falei pro mestre Lucas esses dias, eu falei, cara, é complicado, às vezes, a publicidade, ela não tem alma, entende? As pessoas, elas, infelizmente, elas são, às vezes, a qualquer custo, entende? E, por exemplo, a gente viu agora uns minutos atrás, um vídeo que é totalmente, pegaram as falas do mestre Lucas e mudaram de lugar, entende? Colocaram já num outro contexto, entende? Então as pessoas, por exemplo, além delas falarem lá no início que era com dinheiro público, isso tudo foi construído com dinheiro público, né? Sabe por que as pessoas falam isso? Porque elas não têm o que falar de ruim, vamos dizer assim. Porque a gente fez tudo dentro das normas legais, entende? A gente fez tudo do nosso jeito, a gente comprou um local só para fazer isso, a gente mandou fazer a estátua, a gente fez tudo certinho. Então as pessoas, elas têm que inventar alguma coisa. Sempre, né? Entende? Sempre tem que criar alguma coisa, não adianta, Sim. né? É um troço assim, fora da casinha. Liberdade religiosa só pra minha religião. Exatamente. E o problema maior para nós foi quando nós escolhemos inaugurar a nossa sede. Foi justamente no ano eleitoral. Sim. Então, as pessoas estão usando isso também para atacar o atual prefeito ou vereadores que já estiveram próximos de nós, pegam fotos, pegam vídeos, distorcem tudo, o contexto.
estão usando isso de uma maneira política. E a nossa ordem ela não tem nada a ver com a política. A gente defende que temos que ter representantes da nossa religião, mas nós não estamos usando isso para promover ou denigrir algum candidato. E as pessoas estão usando isso de uma maneira errada. Claro, nós ganhamos uma visibilidade muito grande. A gente não esperava que chegasse essa movimentação no Brasil todo. Ontem nós passamos o dia todo dando entrevistas para jornais e sites de grande relevância no nosso país e a gente não esperava isso. Só que vocês veem, dos comentários, são de cada 100 mensagens, 95 são críticas. É verdade. Só que a pessoa que está criticando, ela está nos fazendo um favor imenso, porque se não fosse essa quantidade de críticas, não teria tido essa visualização tão grande. É verdade. Sim. E não teria expandido a nossa ordem. Então, se hoje nós estamos aqui falando com vocês, é porque essas pessoas que foram lá criticar, que foram intolerantes, elas contribuíram para que a gente hoje estivesse aqui, podendo falar um pouco da nossa ideia, um pouco da nossa ordem. Então, aos intolerantes, muito obrigado. Estão contribuindo muito com a obra de Lúcifer. Não, e, cara, tem uma coisa também, vocês falaram da doutrina, né? A realidade é que eu sou sincero, a nova ordem, ela não tem só um pensamento, ela é muito, vamos dizer, rica em vários pontos, entende? Então, por exemplo, a gente dentro da ordem, a gente tem 21 graus, né? Aonde literalmente eles vão passar um conhecimento e um ensinamento em cada um dos graus, entende? Inclusive, eu falei numa das matérias que ia ser lançado a Bíblia do Diabo, segundo a Corrente 72, que vai ser um livro da ordem. Mas fora esse, eu também vou lançar a Nova Lei de Lúcifer na Terra, que é o livro da Nova Ordem de Lúcifer na Terra. Entende? Que vai passar basicamente um pouco da nossa doutrina. Mas eu queria mesmo perguntar para vocês assim, o que prega, assim, porque a gente falou bastante sobre, mas eu quero saber o que prega, assim, o que vocês acreditam? Vocês acreditam Lúcifer? Qual é a relação de Lúcifer com Deus? Qual é a relação de Lúcifer com o ser humano? E algo sobrenatural no que vocês acreditam? Vocês acreditam em algum tipo de magia? Enfim, é esse ponto que eu também tenho bastante interesse. Sim. O nosso culto, na verdade, é demonolatria. Tá. Então, sim, a gente acredita que Lúcifer, ele é uma divindade, entende? De poder. Existe a presença de magia, sim, tá? Alta magia, no caso. Ou seja, o que é alta magia? É uma magia cerimonial. Existe uma cerimônia, não é a mesma coisa que a gente está acostumado a ver, por exemplo, em casa de Umbanda, em coisas do tipo. É uma magia que ela tem a mais a ver com os atos das pessoas que estão ali, entende? Isso é a base. Alta magia é a base. Mas nossos rituais não têm incorporação, é bom deixar claro. Interessante. Não existe incorporação de demônios, tá? Isso não existe, isso é completa balela. Imagina um deus entrar no corpo de uma pessoa, entende? Impossível, tá? Outras coisas que são marcantes, na verdade, na nossa filosofia, principalmente, como eu disse, é a busca de conhecer a si mesmo. Tanto que o primeiro grau é o quê? O mestre de si mesmo. O primeiro grau é o mestre de si mesmo, ou seja, é aquela pessoa. Como eu posso manipular a magia se eu não sei manipular a minha própria energia? Como é que eu vou manipular a energia de outra coisa? Sim. Entende? Sim. Essa é a base. Então, a base de tudo sempre é conhecer a si mesmo. Tá? É o autoconhecimento, é a base. Eu acho que, na verdade, a base de toda e qualquer magia tem que ser o autoconhecimento. Porque a gente tem que saber qual a melhor magia a gente executa, se é magia amorosa, se é magia financeira, se é magia para ataque, para defesa, entende? A gente tem que saber, entende? A gente tem que saber se a gente está numa radiação mais relacionada a Exus, a demônios, a gente está mais relacionado a Umbanda, a gente tem que saber a nossa radiação, entende? Essa é a realidade, é a base de tudo. E o conhecimento é sempre, cara, eu sou sincero, ele destrói qualquer coisa, entende? Ele destrói a parte errada, vamos dizer assim, o errado da coisa. Eu acho que a ignorância é o verdadeiro mal, não o conhecimento. Então as pessoas, elas falaram, elas associaram, na verdade, disseram que a imagem de Lúcifer é o mal. Eu não acho. Lúcifer é o conhecimento, entende? Eu acho que a ignorância é o mal. Com certeza. E quando a pessoa ela se torna mestre de si mesma, ela começa a pensar com a sua própria cabeça e não o que a sociedade quer que ela faça. Nós temos um mundo de possibilidades. Então, quando você começa a entender o que você pode, quais são os seus limites e aonde você pode passar e o que você precisa fazer para ultrapassar esses limites, tudo fica mais possível.
Nós temos uma frase que a gente usa que o impossível só demora um pouco mais. Se a gente tiver perseverança, a gente consegue conquistar muita coisa. Uma Não, pergunta que nos fizeram, inclusive, é que eu fiquei bem na dúvida e não sabia como responder. A gente postou o vídeo com a foto da estátua, né? Que foi a que eu encontrei no G1, acredito que seja aquela ali. Por que Lúcifer tem a cara dividida no meio nessa foto, assim? boa, na verdade ele tem a metade cara de demônio. Isso Isso. representa justamente que ele foi demonizado, Hum. entende? Representa que é o Lúcifer que ele se foi transformado em outra coisa, entende? Ele na verdade é uma coisa, ele foi transformado em outra. Por isso que ele tem a cara de demônio, entende? Representa as pessoas demonizando ele, enxergando ele de uma forma que ele não é. E tem uma outra função que ele está tanto no campo físico quanto no campo espiritual. Porque você vê a forma humana e também a forma esquelética. Então, trabalhando nos dois campos. Show. Essa semana a gente teve um caso, e eu acho que foi uma coincidência bem brutal, assim, de ter isso acontecendo na mesma semana, assim, pra nós foi muita coincidência, foi até um pouco engraçado, assim, uma ironia. Um famoso ex-satanista brasileiro, suposto satanista, né, porque eu acredito que ele não era, na verdade, que era o Daniel Mastral, foi encontrado morto, né, e tirou a própria vida, supostamente. Como é que vocês veem essas pessoas, porque ele se dizia cristão, enfim, pregava teorias da conspiração, fazia uma salada de fruta Falava absurda. sobre o anticristo, que tinha não sei quantos candidatos a ser o anticristo, que ele incorporava, ele tinha o próprio demônio dele, daí ele ganhava carro e... Ele, inclusive, eu li os livros dele quando eu era mais novo, né, e ele dizia, o Filho do Fogo, ele dizia que o demônio dele, o demônio que seria, no caso, designado para ele, era o Abraxás, e ele estava sobre o domínio de... Aqui na região era Leviatã, era do América do Sul, e tinha mais algum outro que era do Brasil, específico do Brasil, assim. Mas, assim, ele fazia essa salada de fruta, e eu queria saber, assim, como é que vocês veem isso, assim, porque uma pessoa que dizia que era de uma irmandade, que era um satanismo mais alto que tinha possível, e que utilizava essas coisas, enfim, para fazer o mal, obviamente, para ter benefícios próprios. Como é que vocês veem essa situação e o que vocês acham sobre esse caso, se vocês tiverem algum conhecimento? Se não, só para saber um pouco como é que vocês veem toda essa situação, né? Eu posso falar? Pode, fica à vontade. Tá, vamos embora. Cara, por exemplo, no primeiro grau, tá? No primeiro grau da nossa ordem, a gente tem um mito que é contado, tá? E a gente tem um simbolismo, uma ferramenta que é usada, que é uma espada, tá? E ele é uma espada réplica usada pelo Siegfried. O Siegfried é um personagem da mitologia nórdica. No Horário de Nibelungo. Exatamente. Então, o que acontece? Essa história, a história do Siegfried, conta que o anão Alberic, ele roubou o ouro do fundo do mar e fez o anel mais poderoso de todos. Então, Deus Supremo Wotan, né, rouba o anel dele e usa para pagar os gigantes da Morada do Valhalla. O que acontece? Com o tempo, o Alberic ele é traído e é morto pelo seu próprio filho, que tenta roubar o anel dele. Existe o Siegfried, que é o herói da história contado, né? Que ele tem uma espada que ele mata o dragão Fafnir e o dragão entra dentro da espada dele. Tá? E essa espada ela é a única espada que consegue destruir esse anel. Quando Siegfried se vê de frente para esse anel, enfim, ele acaba morto. A história é um pouco tensa. Ele acaba morto, né? Ele é o único que tem o poder de destruir o anel. Ele acaba não conseguindo, porque ele se encanta com a natureza do anel. E ele acaba morto, enfim. A mulher que ele amava acaba se jogando na urna funerária dele, entre outras coisas. Mas o que essa história fala? Essa história fala a natureza corruptora do poder e do dinheiro. Essa é a realidade. Essa história fala já sobre isso, entende? Essa história de que, eu vou fazer tudo que for possível para ficar rico, eu sou sincero, eu não acho que isso é algo espiritual, entende? Isso não tem nada de espiritual nisso, entende? Eu acho que, na verdade, a espiritualidade, ela é a morte do nosso ego, entende? Ela é a morte do nosso ego. Tanto que se a gente pegar, por exemplo, lá na Quimbanda, a iniciação da Quimbanda é o quê? É uma representativa já da morte da pessoa, entende? Você tem que morrer, entende? O seu ego tem que morrer para que você esteja em contato com a espiritualidade, entende? E eu penso também o seguinte, essas pessoas, pensa nas pessoas lá da Idade Média, os bruxos, entende? Eles não eram pessoas ricas, milionárias, entende?
Isso não existiu. A realidade é que isso é algo criado agora. Entende? Isso é algo criado agora e fomentado por alguns religiosos aí do meio. Eles fomentam que estão ricos por causa disso, por causa daquilo. Talvez até estejam, sou sincero. Só que o problema é esse lance de ego. Vira uma guerra de ego, entende? E eu acho que magia não tem nada a ver com ego. A magia é a morte do nosso ego, entende? A gente deve fazer coisas para nos ajudar a evoluir, com certeza. Mas agora, executar de uma forma perversa a magia, como é dita por pessoas, eu vou fazer uma magia de ataque aqui para tal pessoa, para que tal pessoa seja prejudicada sem um benefício, ou para um benefício próprio. Cara, eu acho que a pessoa não conseguiu entender nada. Essa é a realidade, entende? A pessoa tem que estar alinhada consigo mesmo, entende? Eu acredito muito no merecimento. Para você estar num cargo espiritual, você tem que merecer, entende? E não tomar ele para si, entende? A gente vive já numa situação já civilizada, cara, entende? Por mais que a magia ela não tenha, vamos dizer, uma regra, entende? Existe um bom senso da pessoa. E como eu disse, questão de ego, entende? Eu acho que os espíritos eles não são nossos escravos. As pessoas elas acham que os espíritos são escravos delas. As pessoas querem automóvel, querem ficar ricas, fazendo pactos milagrosos, entende? Quando na verdade, eu sou sincero, os demônios, a gente formiga para os demônios. A gente não é nada, entendeu? A alma de ninguém tem valor. Essa é a realidade. A alma só vai ter valor para aquele demônio quando ele ficar muitos anos se dedicando à magia, aí tem alguma relevância, entende? Do contrário, a gente é formiga. Por isso tem gente que chega para mim e diz assim, Tatério, se Lúcifer tem poder, por que ele não vai lá e causa o mal para todas aquelas pessoas que estão falando mal dele? Cara, mas que pensamento é esse? Entende? A pessoa tem que acreditar num Deus muito perverso, cara. Entendeu? É porque eles acreditam num Deus perverso. Eles acreditam num Deus que vai mandar eles pro inferno porque eles assistiram pornô, porque eles, sabe, bateram uma punheta, porque fizeram sexo antes do casamento, entendeu? É isso que, tipo, as mínimas coisas vão resultar na tua danação eterna. E eu não entendo como é que isso é visto como melhor do que, sabe, o Lúcifer, o que eles consideram o diabo, que é, na visão deles, a pessoa que nos dá todas as coisas que trazem alegria e prazer, coisas boas na visão deles, é o rei de todo o mal da mentira. Ele é o responsável pela música, pelas boas comidas, pelo prazer sexual, por tudo. Então, eu não entendo como é que tu vai ir pra igreja rezar pra um Deus que só quer a tua miséria e a tua tristeza, porque esse é o único jeito de tu ir pro céu. Até a aposentadoria é coisa do diabo. Até a aposentadoria. A gente reage a uma cristã que pra ela a aposentadoria é do diabo, psicologia é do diabo, empatia é do diabo, autoestima é do diabo. E ela não. Isso não é. Ela não tá falando isso subentendido, ela tá falando isso com todas as palavras. Entendeu? O vídeo dela é empatia é do diabo, porque não é baseado em Deus, porque Jesus não era empático, ele era simpático. Sabe? Essas distorções teológicas. Essas distorções. Voltando à pergunta inicial ali, sobre o Mastral, e eu não vou falar diretamente do Mastral por respeito à família dele, mas eu vejo que muita gente usa as plataformas digitais hoje para ganhar dinheiro. Sim, Quanto mais polêmica eu crio, mais engajamento eu vou conquistar. Vocês viram quantas pessoas comentaram nas postagens sobre a nossa ordem? E se eu começo a falar coisas polêmicas, com certeza eu vou ter uma audiência muito maior. Então, a gente tem acompanhado muitas pessoas. Por exemplo, agora sobre a nossa ordem, teve duas videntes de TikTok que falaram que elas estão vendo que no dia da inauguração a estátua vai cair, vai ter uma tragédia, vai matar elas pessoas. Estão vendo. Exato, né? E eu quero gravar um vídeo um dia depois para dizer, olha, teve inauguração e não caiu. Eu quero fazer essa movimentação, porque assim como elas estão falando, eu também tenho o direito de falar, não é verdade? Com certeza. E vocês veem as igrejas. Tem uma igreja evangélica que ela cresceu muito no Brasil em 40 anos, 45 anos, e eles falam mais do diabo no altar deles do que no próprio Jesus.
Quase todas Eles são assim hoje em dia. Mas a Universal é a pior, né? A Universal leva o pessoal no palco lá. É exatamente isso. Inclusive, tendo incorporações dizendo que é o diabo, que é o demônio, que vai levar a vida disso, que vai trazer vício para aquilo. Ou seja, eles estão ganhando dinheiro com isso. Por quê? Porque é algo polêmico. Quando é algo polêmico, as pessoas tendem a dar mais atenção e a comentar mais. E quando se fala de rede social, quem vive desses engajamentos, que são muitos desses aí satanistas, eles querem justamente fazer com que o público engaje para que eles possam ganhar mais visibilidade. E isso é um problema para nós, porque acaba trazendo muito mais desinformação do que uma informação correta para as pessoas. Uhum. Não, e cara, o que é curioso nisso tudo é o seguinte, ó. O demônio só chega em cristão, cara. Nunca vi judeu. Nunca vi uma história de cara exorcismo com um povo judeu. Cara, é só cristão. Só cristão. E pobre. Uhum. Tanta gente poderosa, eles pegam aquele pobre lá que não tem Que nada não tem para nada. oferecer pro demônio. Que não Uhum. tem nada. É. É É só só pensar um pouco. pelo prazer de torturar alguém. Tipo, por quê? E porque nunca é um rico. É só pensar um pouquinho, gente. É, Quando as pessoas pensam um pouco, elas começam a ver que não tem sentido tudo isso que as pessoas falam. Só que elas são continuadas a não pensar. Essa mesma cristã disse que educação é do diabo, porque não tem Deus nos livros didáticos das escolas públicas. Entendeu? É Cara, só que aí chega a complicado. situação. Aí a pessoa vai lá no médico, ela precisa de uma cirurgia. Não tem Deus também no plano Não. médico, entendeu? Mas mesmo assim ela vai esquecer. Ah, cara, é complicado, é só quando convém, entende? Só quando convém, exatamente. E só o que convém quando convém. Então, assim, vocês nunca ouviram falar da Irmandade, então. Não. A Mercadela começou a te Eu não faço parte. Aham. Tá, então já descartamos então a possibilidade de existência da Irmandade. Então tá tudo certo. Tô brincando. Uma pergunta um pouquinho diferente. Vocês se consideram uma religião? Sim, Sim. com certeza. E qual é a perspectiva de vocês sobre o papel da religião hoje em dia na nossa sociedade? Porque tu disseste que nós queremos ter Claro que nós gostaríamos de ter um representante nosso na política, e eu, pessoalmente, eu sou totalmente contra a presença de qualquer tipo de representante religioso na nossa política. Porque a gente tá vendo o que tá acontecendo hoje com a questão da bancada evangélica, e daí tu vai falar nada, tu nunca fala de nenhum tema baseado no impacto social que isso vai ter pra gente. É sempre baseado no que a Bíblia diz. Então nós não vemos a questão do aborto como uma questão de saúde pública, nós não vemos a questão da liberação das drogas como uma questão de segurança pública, é sempre uma questão de moral cristã, do que Deus diz, do que a Bíblia diz. Então eu queria saber o que vocês acham, assim, mais ou menos sobre isso. E também, falando sobre tu, Tatá, que tu falou que desde que tu era criança, tu via teus pais praticando. Se tu foi exposto a outras religiões. Porque uma coisa que a gente fala muito aqui também é sobre isso, e eu não quero ser hipócrita, sabe? Sendo que a gente bate muito nos evangélicos e nos católicos a respeito disso, que é a respeito de eles exporem as crianças deles somente ao que eles acreditam, e elas não têm nenhuma vivência do que acontece fora daquilo. Então, quando elas crescem, elas são condicionadas a continuar porque aquilo para elas virou a vida delas. Então, essas duas questões que eu quero saber sobre o que vocês acham. Eu gostaria de responder primeiro a parte política, posso? Minha irmã, eu penso que nós precisamos ter representantes nossos na política. E por que eu penso isso? Recentemente, menos de 10 anos, teve uma PL que queria proibir a sacralização de animais em cultos. E isso foi levado até o Supremo, e o Supremo Tribunal nos reconheceu o nosso direito de culto de sacralização. Recentemente, nós tivemos um presidente que ele disse que ele ia indicar para o Supremo ministros extremamente evangélicos. E o fez. Então, se eu fico pensando, se lá na frente alguns deputados, alguns senadores tentarem votar alguma coisa dizendo que nós não temos mais o direito de sacralizar, se nós não tivermos nenhum representante e lá no Supremo a maioria for evangélica, o que vai acontecer com o nosso culto? Vamos ser marginalizados, vamos ser perseguidos? Então, eu acho que sim, nós temos que ter
pessoas que estejam alinhadas à nossa ideia de culto, para que a gente possa ter representantes. Eu acho que política você faz no campo político, religião dentro do seu templo. Mas é importante que quando você estiver falando no campo político, tenham pessoas alinhadas ao propósito de defender o que é sagrado para nós. Então, eu acho que nós temos que ter, sim, representantes. Tataélio. Cara, na verdade, eu visitei outras religiões também, antes de ser iniciado. Visitei outras religiões. Eu li, por exemplo, até o Veda. Para quem não sabe, o Veda é o livro do hinduísmo. Li o Veda, li o Alcorão. Participei de cerimônia espírita, até para conhecer. Eu acho que, na verdade, eu sou sincero, todos os cultos aí, eles têm um valor. E isso é inegável, entende? Tu, por exemplo, pega o Veda, a parte do Bhagavad Gita, lá é incrível, cara. Para mim, é um dos melhores escritos que eu já li na minha vida. Entende? A parte do Bhagavad Gita, lá que Vishnu fala sobre a alma ser imortal, insondável, que as pessoas elas acham que matam e morrem, mas não matam e não morrem. Cara, essa parte é incrível. Só que, como eu sempre disse, eu acho que por uma questão de vibração, entende? Energética, eu acho que, na minha opinião, eu nasci na melhor família possível, entende? Porque eu imagino que outra pessoa, nas famílias mais tradicionais, se identificasse com isso, ia sofrer vários problemas, ia ser travado. Então, por exemplo, eu com 14 anos escrevi meu primeiro livro, que é o Quimbanda Vermelha, lá, que já falava de demônios, entende? Depois lancei outro com 17 anos, lancei outro esse ano também. E a realidade é que, para mim, por exemplo, as pessoas, elas, no recreio, todo mundo ficava lá brincando, ficava lá lendo, entende? Ficava lendo de vários tipos de religião. Por quê? Porque, de verdade, cara, isso é como se fosse um lazer para mim, entende? Então não é... Ô, Mestre Lucas tá até com o meu livro aí na mão, aí, ó, Quimbanda Vermelha. Massa. E, cara, justamente é como eu disse, esse é o penúltimo que saiu, Eles Estão Aqui. Enfim, ambos falam de demônios, então era algo sempre me atraiu. Ninguém nunca chegou para mim e disse, faz isso, faz aquilo. Na verdade, a minha mãe, ela sempre dizia, não importa o que tu vai acreditar. Só lembra sempre que a gente é uma família. É isso. Legal. Tanto que eu tive um momento que eu disse para minha mãe, antes de me iniciar, quando eu tinha uns 12 anos, que eu disse para minha mãe, eu não quero fazer parte de nenhuma religião, por enquanto. Eu tenho que ver o que é melhor para mim. Aí quando eu tava lá 13 para 14, eu me iniciei. Entende? Demorei um ano e pouquinho ali para decidir. Eu ainda acho que eu decidi muito cedo. Cara, relativamente depende, né? Para mim, eu fiz a escolha certa. Entende? Para mim, eu fiz a escolha certa. Tem gente que me pergunta se eu também, por eu ter começado muito cedo, ter escrito livro sobre isso, que agora se eu sinto que é um caminho sem volta. Na verdade, eu nem penso nessa possibilidade, entende? Sim. É algo que eu acho que só a pessoa que já se sentiu completo fazendo algo, a pessoa vai se sentir como eu realmente me sinto, entende? Então é como, por exemplo, quando você vai fazer uma faculdade e a faculdade é exatamente tudo aquilo que tu esperava. Entende? Tu se sente totalmente completo, tu se sente agraciado por cada detalhe. Entende? Assim é a espiritualidade. A espiritualidade é cheia de detalhes que a gente só vai entendendo com os anos. E chega momentos até, na verdade, que aquilo que a gente aprendeu começa a ensinar pra gente outra coisa que a gente vê em outro local. Perfeito. Galera, não quero mais tomar muito tempo de vocês. Eu queria que vocês dissessem onde é que o pessoal pode conhecer melhor a Nova Ordem de Lúcifer na Terra. E aí vocês podem deixar as redes de vocês, se vocês quiserem, a gente coloca aqui também. Mas se vocês puderem dizer onde é que o pessoal pode entender mais sobre, se tiver interesse, quiser conhecer, quiser se iniciar. Muita gente diz que quer procurar, quer conhecer o trabalho de vocês lá. Curiosamente, nós tivemos muito mais comentários positivos do que negativos nas postagens que a gente fez, tá? Nosso público do TikTok é muito aberto. É muito aberto bom. mesmo. Então tem muita gente dizendo, abre em São Paulo, abre não sei aonde, todo mundo querendo saber como é que é. Mas como é que o pessoal encontra vocês? Como é que o pessoal pode saber mais sobre a doutrina de vocês? Como é que o pessoal pode ter acesso aos livros, principalmente, também? Sério. Bom, vocês podem encontrar justamente sobre a Nova Ordem de Lúcifer na Terra no Instagram, @Nova Ordem de Lúcifer na Terra, tá?
tem um símbolo lá, que é o símbolo da ordem. Uhum. Dê uma olhada lá, a gente fica postando. A gente abriu há pouco tempo a conta, mas a gente vai começar a postar textos mais explicativos. Já tem uns textos explicativos lá, Uhum. tá? E aí, lá dá para pegar qualquer informação que a pessoa quiser. Uhum. Livros também dá pra comprar por lá? Como é que funciona? Dá para achar, dá para conseguir por lá, sim. Telefone, Tá tudo. Tataeli, deixa a tua rede social também, teu Instagram. Isso. Uhum. É tataelio.com.br. Tá. Esse é o site. Não, esse é o Instagram e o site também. Ah, tá. Ah, tá, beleza, perfeito. Entendi. É Eu tudo vou botar mesmo aqui nome. depois aí, eu boto o arroba ali pra vocês na edição do vídeo também. E tu, mestre Lucas, como é que o pessoal encontra teu trabalho? Como é que pode conhecer? É arroba mestre Lucas lá no Instagram. E também nós temos um TikTok. Eu quero primeiro, antes de finalizar aqui, agradecer o carinho de vocês, o respeito pela nossa ordem. Vai ser um prazer e momento ali à frente poder receber vocês para conhecer a nossa ordem aqui. Uhum. E todos que estão assistindo, muito obrigado pelo carinho de vocês. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo aqui. E quem quiser conhecer é @Nova Ordem de Lúcifer na Terra, que vai inaugurar dia 13 de agosto, com a imagem caindo ou não, ela vai ser inaugurada. Uma coisa que eu não perguntei, quantas pessoas mais ou menos fazem parte? 100 pessoas. 100 pessoas. 100 E pessoas. eu vi pelas matérias... Inclusive, temos pessoas de São Paulo que fazem parte. Legal. E vocês, eu vi pela matéria que vocês estão mantendo o local ainda discreto pra não... Porque houve ameaça? Houve algum tipo de ameaça, realmente? Meu irmão, nós estamos em 2024, mas a É. gente fazendo uma reflexão, parece que ainda estamos sendo perseguidos e Sim. queimados em fogueiras. O Tata Hélio foi vítima de perseguição, pessoas dizendo que se nós dessemos continuidade ao projeto, nós estaremos correndo sérios riscos. E alguns comentários nas redes sociais dizendo que nada que uma facada não resolva, nada que Mordistão, né? invadir e dar tiro, coisas nesse sentido. Clássico. Eu acho que o pessoal ainda não tem noção que o que eles falam na rede social não é terra de ninguém. Eu acho que um processinho no rabo ajuda a entender um pouquinho melhor as coisas É também. verdade. A nossa advogada ela já está fazendo alguns prints e a partir da Legal. semana que vem ela vai começar Importante. já a procurar algumas pessoas aí para notificar. Tá Perfeito. bom, ótimo, então. Gente, obrigado Muito demais obrigada. pela participação de vocês. Acho que é muito esclarecedor o que vocês falaram aqui hoje. Uhum. E eu desejo sucesso para vocês na inauguração Muito aí. sucesso. E quando possível, a gente também aparece lá para conhecer mais o trabalho de vocês. Com certeza. Muito obrigado pelo espaço cedido. Sem palavras, nossa. Show de A bola. gente que agradece. Bom trabalho para vocês aí. Continuem sem medo, né? Que é o importante nesse momento aí. E parabéns pelo trabalho de vocês também. Obrigado. Obrigado. Obrigada, gente. Tchauzinho. Abraço. Tchau. Bom sábado para vocês.